Olá, minha gente. Que alegria estamos aqui de novo com vocês, apresentando mais um podcast, atividade da nossa Academia Baiana de Ciência da Administração, em parceria com o Conselho Regional de Administração e também com o Sindicato de Administração do Estado da Bahia. Temos aqui o apoio importante da Unifax, que gentilmente nos cedeu seu laboratório de podcast para que a gente pudesse estar aqui hoje, conversando com vocês diretamente, para discutir realmente um tema que é de muita importância, né? Hoje o tema que a gente vai discutir é estratégias para o planejamento e gestão de negócios na era da inteligência artificial. A inteligência artificial está aí, entrando com muita força. E nós, empresários estudiosos da administração, também temos que refletir como a gente vai enfrentar essa novidade dentro das organizações. Então, um dos objetivos nossos da academia é justamente desenvolver e difundir a ciência da administração. Então, na medida que a gente proporciona a vocês essa oportunidade de estar aqui discutindo, né, as estratégias para enfrentamento dessa era digital, sabendo como planejar, como fazer um apoio dentro das nossas organizações para que a gente possa estar sempre atualizado. Então, é uma oportunidade da gente estar divulgando a ciência da administração. Então, nós temos o prazer de ter aqui pessoas competentes, né? Eu vou passar para o nosso Jair, que é vice-presidente da academia e também é administrador, doutor em administração. Ele tem uma vasta experiência também como consultor e é professor não só daqui da Unifax, como também da UNEB. Então, ele vai ser o moderador. E nós temos aqui 3 pessoas, eu vou deixar para ele apresentar quem vão ser os nossos debatedores, que aí ele faz essa apresentação. Vou deixar vocês à vontade, aproveitem bem, podem mandar perguntas pelo chat, que aí a gente passa para eles, tá certo? Bom podcast. Obrigado, Graça, boa tarde. Vamos aqui dando início, né, ou melhor, continuando o que a professora Graça iniciou, e vamos aqui, a dinâmica será de 10 minutos para cada um dos nossos convidados, e vamos iniciar aqui com a administradora Maria de Fátima Belchior Silva. Ela é doutora e pós-doutora em administração, mestre em educação, com especializações em administração de negócios, gestão de negócios, política e estratégia, administração hospitalar, consultoria organizacional. E ela tem também extensão universitária em metodologia do ensino superior, auditoria interna da qualidade, auditoria líder, lead auditoria training, curso superior de polícia militar e formação em coaching pessoal e profissional. Além de ser conselheira suplente do nosso Conselho Regional de Administração, ela é conselheira também da FAB e membro da Academia Baiana de Ciência da Administração, ocupando a cadeira número 7. Tem honrarias recebidas como amiga do Exército, destaque bancário, amiga da Marinha, doutora honoris causa em administração de empresas, professora homenageada e patronessa, moção de agradecimento do CRA Bahia, embaixadora cultural da paz e honra ao mérito. Então, nós temos aqui a oportunidade de estar com Maria de Fátima, que terá agora seus 10 minutos para fazer as suas ideias, né, sobre o nosso tema. Muito obrigado. Boa tarde, professor Jair Nascimento. Boa tarde, professora Maria da Graça Petiá, nossa presidente da Academia Baiana de Administração. Boa tarde, professor Edilson. Boa tarde aos nossos professores, o Sandro Pinto e o Fábio Jacobina, com quem eu tenho a grande satisfação de dividir essa roda de conversa sobre um assunto que é muito caro para nós administradores. Então, eu quero começar a nossa roda de conversa fazendo uma provocação.
Vocês que são gestores, vocês que são administradores e todos os que estão nos ouvindo, o plano estratégico, ele consegue sobreviver a esse salto tecnológico que estamos vivendo no momento? Ele sobrevive aos próximos saltos tecnológicos? E você, como administrador, como gestor, também está preparado para isso? E a sua equipe, como é que está? A questão seguinte, que a gente precisa lembrar, é que para que serve um planejamento estratégico? Sabemos como fazer, mas sabemos para que serve o planejamento estratégico? Acho que vocês sabem, sim. Que ele surgiu e continua da mesma forma, com a intenção de auxiliar os gestores, os administradores, na tomada de decisão. E aí é que eu acho interessante, por isso que a gente faz um calhamaço de papel, pesquisas imensas, mas a gente não entende o final, o objetivo final do planejamento estratégico, que é dotar os gestores e administradores a uma tomada de decisão que se aproxime o máximo da que seja necessária para aquele momento. Como é que é feito isso? Baseada em informações e especialmente na intuição e no conhecimento daquela pessoa que vai tomar a decisão. Os riscos são reduzidos? Certamente, são reduzidos, mas não são eliminados. Com o avanço da tecnologia, as organizações, as empresas acessaram com muita facilidade informações muito rápidas. Mas isso não elimina a presença do ser humano, da pessoa que vai interpretar aqueles dados recebidos. Então, a presença do administrador, a presença do gestor para conduzir esses dados recebidos é indispensável. Mas chega a inteligência artificial. E essa inteligência artificial é um item muito presente, muito atual, e que chega para mudar o comportamento do mercado. Muda o comportamento do consumidor, muda toda uma estrutura que a gente está acostumado. E a velocidade é muito grande. Como é que está o nosso planejamento estratégico? Como é que fica o planejamento estratégico com a presença do IA, inteligência artificial? É claro que essa inteligência artificial vai contribuir muito mais, vai ter uma quantidade, tem um manancial de informações que nos traz, inclusive, em tempo real. E como é que está o nosso planejamento estratégico? Novamente, eu trago para a questão da pessoa, do ser humano que conduz. A inteligência emocional lhe dá todas as informações, lhe dá projeção de cenários, lhe dá situações onde você pode trabalhar, mas a pessoa é quem vai decidir, né? Executar o plano, a inteligência emocional não vai executar. E ela não vai decidir. Então, queridos amigos, eu queria chamar a atenção para uma conclusão que eu quero chamar com isso aí. Que uma boa administração, ela pode ser a diferença do sucesso ou do fracasso de uma empresa. Ou uma organização. Eu gosto de chamar organização porque trabalha todos os níveis, né, os tipos de atividades. E aí eu quero também lembrar a todos que estão nos ouvindo e aos colegas aqui da mesa, também como uma parte da minha provocação da nossa conversa, que é sobre as funções do administrador. Quando nós nos formamos, nós recebemos aquelas funções do administrador. Então, elas continuam as mesmas. Desde a escola neoclássica, que já é herdada da clássica de Fayol. Mas só que, olha que interessante, que muda do prever do Fayol para o planejar
da escola neoclássica. Então, o planejar, nós estamos falando em planejamento estratégico, que vem da primeira função do administrador, que é planejar. O administrador não pode esquecer que ele precisa de usar as funções do administrador, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, esse primeiro momento do planejar, a primeira função, que nos induz ao planejamento e depois ao planejamento estratégico, ele funciona como um mapa. Um mapa onde você localiza suas situações internas e verifica a externa para exatamente lhe conduzir para uma decisão. Mas, novamente, eu quero ser um pouco provocativa, lembrando que todos nós aqui, né, presentes conhecemos empresas que fazem um lindo planejamento estratégico, um calhamaço de 80, 100, até 200 páginas, e não chega no final do prazo, não acontecem os objetivos que eles pretendiam. Isso é um fato que é muito comum e muito recorrente. Eu quero até, inclusive, dividir com vocês um exemplo muito simples, porque para as pessoas que estão assistindo também é interessante. Uma empresa faz o seu planejamento estratégico, é muito recente esse caso, e entre os seus objetivos, diante de um aquecimento do mercado, da situação dele estar muito boa, ele coloca lá no objetivo crescer o seu negócio em 20%. Faz todos os seus levantamentos de dados, compra a ferramenta de IA para lhe dar esse suporte e, para sua surpresa, no final do prazo não acontece. E aí a gente pergunta, o que foi que aconteceu? Por que não aconteceu isso? Se ele fez todo esse levantamento, ele até compra uma ferramenta de IA para fazer esse levantamento de projeções, mas não acontece. Então, eu aqui me dei ao luxo, né? Talvez até para diminuir a quantidade de tempo aqui para a gente, eu listei alguns motivos que eu vejo que planejamento não acontece e que foi o caso dessa empresa. Então, primeira coisa, a estratégia não tem conexão com a operação. O que significa isso? Todos nós sabemos que planejamento estratégico tem os níveis: estratégico, tático, operacional. O operacional, que realiza aquelas ideias contidas no planejamento, ele não foi consultado, ele não acompanha e ele não entende o que precisa dele. Então, o pessoal também dessa empresa tinha muita resistência a mudanças. Esse é um fator muito comum também que acontece em muitos casos, porque a sua zona de conforto você quer defender a todo custo, né? A comunicação não é clara, os objetivos não são passados tão claramente que as pessoas que vão desenvolver as ações não têm conhecimento, cada área entende de uma forma e o seu líder conduz a sua equipe de acordo com o seu entendimento, ou seja, houve uma dificuldade de entendimento. Outra coisa, a liderança é ausente. Então, a liderança tem que estar chegando junto e ela não chega junto. E, finalmente, a falta de acompanhamento, que esse é um caso que acontece muito, que deixam para acompanhar só na época de avaliação de desempenho ou quando acaba o prazo. Então, esses são os fatores. Essa é a minha primeira participação. Muito obrigada a todos e está aberta aqui os assuntos. Ok, muito obrigado, Fátima Belchior. Vamos agora aqui, a gente vai passar a palavra para Sandro Pinto, que é graduado em Administração, Pedagogia e História, especialista em produção de mídias para educação online, com MBA em Gestão de Recursos Humanos, mestre em Administração Estratégica, doutor e pós-doutor em Ciências da Educação, professor universitário há 17 anos, já tendo coordenado cursos de graduação e
experiência empreendedora nas áreas de calçados, bebidas, alimentos congelados e cursos profissionalizantes, experiência nas áreas de docência, administração varejista, representação empresarial e pesquisa de mercado. Palestrante das áreas de varejo, gestão de pessoas, marketing, estratégia empresarial, educação superior, entre outras. 20 livros publicados como autor, organizador e autor de capítulo sobre administração, carreira, sustentabilidade, varejo, metodologia científica e pedagogia. Então, nós estamos aqui com um profissional altamente capacitado, produtivo, não é, Sandro? Então, eu passo aqui agora a palavra para o nosso amigo Sandro Pinto. Bom, obrigado pela oportunidade, professor. Saúdo aqui, professora Graça, professor Edilson, professor Jair. Gosto sempre de registrar de quem foi aluno. Há 20 anos atrás era aluno em sala de aula do professor Jair, ao professor Fábio. Quando você denuncia Fátima. o tempo, Pois né? Aí já. Ele é inexorável, a gente não vai fugir dele, não. É uma alegria estar tanto tempo depois aqui encontrando numa situação diferente, né? Então, o que eu trago para essa nossa discussão, nas saudações, esqueci de saudar meus alunos, né? Tem alunos que estão com atividade para assistir nosso podcast hoje, os alunos lá do Senai Cimatec, então uma saudação aí a todos que estão assistindo da disciplina Administração. O que eu trago para contribuir com esse nosso podcast é a reflexão com relação à inteligência artificial, obviamente que é o nosso tema, mas eu queria ir um pouquinho além do planejamento das organizações. Eu queria começar refletindo como a inteligência artificial está alterando os nossos comportamentos cotidianos, como é que ela está alterando a nossa vida. E isso tem acontecido. Algumas pessoas ainda podem estar fora disso, mas efetivamente precisam aproveitar essas oportunidades. A tecnologia nos abre oportunidades, nos abre chances da gente usá-la. E efetivamente eu tenho percebido que cada dia minha vida está mais pautada na inteligência artificial. Então, no final de semana passado, foi um feriado, eu viajei e já fiz ali o roteiro com a inteligência artificial. Quero isso, isso e aquilo, me dê melhor ordem, porque eu não conhecia. Né? Olha a que ponto está alterando a vida da gente, que dirá, como a professora Fátima muitíssimo bem colocou, a vida das organizações. A inteligência artificial pode te dar prever cenários, a inteligência artificial pode trazer dados para que você tome as melhores decisões. A decisão não vai ser da inteligência artificial, a decisão vai ser do administrador. Exato. A gente não vai fugir disso. Agora, o que é que a inteligência artificial vai trazer para a gente? Os dados compilados da melhor forma possível. E vamos entender isso, que é fundamental para usar a inteligência artificial da forma correta, é bem perguntado. Essa questão é fundamental. O que existe dentro da inteligência artificial é um bojo que vem lá da história do Big Data, certo? É um bojo de informações muito grande. E se a gente pergunta errado, a resposta vem errada. Então a gente tem que aprender a perguntar exatamente aquilo que a gente quer saber, para que ela nos dê as respostas, e a partir das respostas que nós obtivemos através dela, nós podemos tomar as nossas melhores decisões. E para isso, enquanto administradores, estamos devidamente preparados. Então, a gente saber usar essa inteligência artificial. E eu quis fazer essa analogia com a nossa vida cotidiana para mostrar que isso já está presente. A gente não está aqui discutindo uma questão de futuro. A gente está discutindo uma questão de presente. Isso já é uma realidade. Aí, se você me pergunta, Sandro, você acha que essa inteligência artificial a gente já sabe como é que ela vai funcionar? A gente já entendeu o modelo dela? Não, a gente ainda não entendeu. A gente está começando. Só que a realidade desse ainda início, né, ainda despertar do terceiro milênio, estamos apenas no 25º ano do terceiro milênio, a gente sabe que as coisas mudaram muito e que a gente vai ter que usar as coisas enquanto elas estão sendo gestadas, que elas vão se transformando em alta velocidade. E a gente precisa acompanhar esse processo. O administrador, seja ele trabalha em que área seja, ele vai precisar efetivamente acompanhar isso. E como é que ele vai conseguir acompanhar? Vai ser vivendo cada etapa. Essa etapa que nós temos hoje da inteligência artificial já é magnífica, já é magnânima, e a gente precisa aprender a utilizá-la da melhor maneira possível. E a partir daí a gente vai conseguir, de fato, os melhores resultados, que é o que qualquer administrador vai buscar nas organizações que gerencia, que administra. Ou seja, a gente vai buscar o planejamento estratégico, que é o nosso tema aqui,
E a partir daí, como a professora Fátima também colocou muito bem, né, a gente vai descer os níveis, né, sair do estratégico, chegar no tático, para chegar lá no chão da fábrica, no operacional, para que você, cliente dessa organização, perceba aquele planejamento estratégico se manifestando na hora do seu atendimento. Que ele não seja simplesmente uma bandeira que fica totalmente à parte da operação daquela organização. Então a gente vai ter que ter esse cuidado também. E como, ainda bem, né, esse acesso à inteligência artificial, ele é extremamente democrático, eu tenho certeza que isso vai ser simples. Cada dia vai ficar mais simples a gente descer isso do planejamento estratégico para o tático e para o operacional. Tá? Então essa é a minha contribuição inicial, professor. Foi rápido, né? Aí, se a gente fosse colocar aqui o just in time, você foi bem rápido, Sandro. Em seguida, eu tenho aqui perguntas para vocês, não é? Mas agora eu quero passar a palavra aqui para o administrador Fábio Jacobina, que é graduado em administração pela UFBA, com MBA em gestão de recursos humanos pela Unifax, certificação como Green Belt na metodologia Six Sigma pela Fundação de Desenvolvimento Gerencial, certificação em liderança organizacional pelo IBMEC. É um profissional com 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais em cargo de gestão, com atuação nas áreas de recursos humanos, gestão estratégica e consultoria organizacional em planejamento estratégico e implantação de modelos operacionais de gestão. E, atualmente, atua como assessor de gestão estratégica aqui no Conselho Regional de Administração da Bahia. Fábio tem conosco a tarefa, tá certo, de nos convencer a implementar o planejamento estratégico que é desenhado ao longo de um determinado tempo e depois a gente costuma até brincar, dizer que é casa de ferreiro espeto de pau. A gente começa com um projeto estratégico, ao longo do tempo a gente vai se perdendo desse projeto, depois Fábio chega e puxa a gente para os trilhos e diz, olha, tem que seguir o planejamento que está colocado. E a administradora Fátima Belchior, me permita chamar de Fátima Belchior. Por favor. Eu nunca lembro do Maria de Fátima. A Maria de Fátima agora está em alta, né? Vale tudo. Meu né? Deus. Maria de Fátima Então, está em alta. Fátima Belchior está bem. Fátima Belchior está melhor, né? Pois é. Então, quando Fátima falou logo na sua apresentação que chega o tempo e o planejamento não foi implementado. E então, o Fábio funciona como um gatekeeper conosco, porque ele chega e diz assim, olha, volta, né, puxa para a linha e diz assim, vocês não estão seguindo o planejamento. E é uma tarefa árdua, né? Ele às vezes se vê, coitado, com as mãos na cabeça, porque nós temos um modelo diferente no Conselho, porque os diretores têm uma atuação direta, né, executam no sentido das orientações e das diretrizes. Uhum. E então ele muitas vezes tem que chegar e fazer o puxão de orelha. Uhum. Né? Fábio, por favor, você com a palavra aí, que eu já falei muito. Bem, boa tarde a todos. Então, inicialmente, gostaria de saudar a professora Maria Graça Pitiá Barreto, né, que também foi minha professora há muitos anos atrás. Inclusive, ela me entregou o diploma de profissional da administração. Né? O Jair também foi meu professor, Sandro, também foi meu professor há 20 anos atrás também. Então, é uma satisfação enorme estar aqui. Professor Adilson, agradeço também pelo convite que me foi feito, né, de participar aqui desse brilhante momento. Mas se você me permite, eu vou sair um pouco dessa zona e dizer, Edilson foi meu professor. Também. Isso, Edilson foi meu professor. E Graça, ela não chegou a ser minha professora, diretamente porque eu cursei administração pública e ela lecionava no curso de administração de empresas. Mas a gente conversava direto, porque eu era o diretor acadêmico, ela estava sempre no colegiado, à frente do colegiado, que foi uma gatekeeper também na escola de administração, na frente do colegiado, então mantinha, e ela também entregou meu diploma. Entregou também o diploma. Então agora eu já saí da linha de frente. Acabou com relação tudo ao tempo.
Mas também cumprimento meus colegas de bancada, né, professor Sandro, professora Fátima Belchior. E para mim é uma satisfação, né, falar de um tema que é tão importante, que é falar de planejamento, né, que é o que eu falo praticamente todos os dias lá no nosso conselho, né, no conselho de administração. É o meu assunto diário, é planejamento. É uma ferramenta extremamente importante. A gente falava aqui um pouco, né, antes sobre as dificuldades que acontecem na implementação de um planejamento estratégico, né? Então, nas minhas andanças aí por diversos segmentos, diversas instituições, eu percebo que essa dificuldade é real. Muitas instituições ainda não conseguem colocar em prática, apesar de desenharem o planejamento estratégico, mas elas têm muita dificuldade na execução, né, por conta das demandas, né, e por conta também da priorização. Né? Então, muitas vezes eu converso com os gestores e ainda não se tem a ideia clara de o quanto você planejar, né, o quanto você conseguir planejar de forma adequada, você vai levar um tempo mais adequado e com mais resultado para o seu negócio. Então, normalmente a execução acaba indo para frente do planejamento. Então, quando você coloca a execução na frente do planejamento, você acaba que, na linha de tempo, você leva muito mais tempo. Porque você executa, não executou da melhor forma, tem que refazer, e tem que refazer, e tem que refazer. Né? Então, esse é um exercício que nós que trabalhamos com planejamento tentamos demonstrar, de que é importante que se tenha um tempo para planejar, porque você, na linha do tempo geral, você vai ter um resultado mais rápido. Né? Então, planejamento nada mais é do que direção. Então, eu costumo muito falar lá no nosso conselho o quanto é importante que a gente saiba para onde vai. Eu costumo até lá utilizar a analogia do navio. Então, estamos todos no navio, para onde nós vamos? É o primeiro ponto, a gente precisa saber. Porque senão a gente pega um navio e vai para qualquer lugar. Então a gente faz toda essa analogia mostrando que o primeiro passo é saber onde que a gente quer chegar. Sabendo onde quer chegar, tem uma outra pergunta que é super importante. O nosso navio, ele está estruturado para esse caminho? Será que a gente tem, né, as condições para enfrentar todos os desafios que virão nesse caminho? O terceiro e as rotas? Quais rotas a gente pode seguir? Então, a gente pode ir pelo caminho X ou pelo caminho Y. Às vezes, o caminho X é mais rápido, só que ele tem mais desafio. De repente, o caminho Y pode chegar um pouco depois, mas pode ser uma escala mais tranquila. Ou não. Essa é uma avaliação que é feita através do diagnóstico. Né? Então, o planejamento estratégico, ele dá esse direcionamento. É um momento de pensamento. Muitas vezes a gente reúne os diretores lá, e eles me falam isso. Porque eu não tenho tempo para conseguir pensar. Então, esse é o momento, o planejamento estratégico de pensar, que eu digo pensar no todo, né, na visão sistêmica da organização. Então, o planejamento estratégico é esse momento. É o momento de você pensar tudo o que acontece dentro e o que acontece fora da organização. O que pode impactar no nosso caminho? Então, esse é o momento de se discutir com as pessoas que fazem parte daquele negócio. Né? E agora, é muito interessante que, de alguns anos para cá, a inteligência artificial tomou conta de todas as rodas de conversa. Né? Então, quando vamos para qualquer evento, qualquer encontro, a inteligência artificial é naturalmente um tema que vai nortear boa parte dos debates. Né? E aí sempre tem aquele questionamento. A inteligência artificial vai tomar o lugar do ser humano? Né? Será que daqui a um tempo tudo vai ser feito pela inteligência artificial? A meu ver, não. Né? Sempre o julgamento será humano. Nós parametrizamos e vamos utilizar a inteligência artificial enquanto nossa aliada, porque ela realmente traz uma série de vantagens para nosso diagnóstico, né, para a nossa tomada de decisão. Então a gente precisa utilizar da melhor forma, mas o julgamento tem que ser sempre humano. Né? Porque senão a gente corre o risco de que decisões sejam tomadas sem se levar em conta questões, por exemplo, sociais, né? Questões até políticas, né, que precisam ser avaliadas.
questões de densidade demográfica. Então, pode ser que a inteligência artificial vá pela decisão lógica, mas nem sempre só a decisão lógica determina o melhor caminho. Né? Então, é muito importante que a gente consiga pensar e equilibrar o uso da inteligência artificial, mas quem direciona é o ser humano e tem que ser sempre o ser humano. Tá? E por fim, né? E os desafios? Existem muitos desafios aí por vir com a utilização aí da inteligência artificial. Um grande desafio é interno mesmo, que é a resistência à mudança. Né? Então, eu lembro, Jair, você vai lembrar disso, lá no Conselho de Administração, nós iniciamos, há uns 2 anos atrás, a discussão sobre a utilização da inteligência artificial. Quando iniciamos essa discussão, foi, né, um grande questionamento sobre o que aconteceria, né, que não ia dar certo. Então, tivemos resistência de muitas pessoas, de que aquilo não daria certo, de que não era o momento, né, porque a gente precisa incentivar a cultura da inovação em todas as organizações. Né? Então, a gente tem que se perguntar, nossa organização está preparada para esse tipo de mudança? E como que a gente vai preparar? Então, é muito importante que a gente faça a capacitação das equipes para que eles entendam esse novo momento. Porque, como o professor Sandro disse, já é uma realidade. Não é algo que está por vir. A inteligência artificial já está em vigor. Né? Tem empresas que, inclusive, já utilizam há alguns anos. Não foi agora que ela foi implementada. Né? Então, a gente precisa cada vez mais capacitar as nossas equipes para entender que nós chegamos no momento que é preciso, a mudança será precisa e a inovação é necessária. Tá? E além disso, a gente também tem que ter muito cuidado, como eu disse anteriormente, com a ética. Então, a quantidade de informação que está disponível para a utilização da inteligência artificial, ela pode caminhar também para um lado que não é ético. E nós, enquanto gestores e administradores, nós temos que pontuar isso, nós temos que vigiar isso. Por exemplo, uma instituição que é da área de saúde, uma inteligência artificial pode, por exemplo, caminhar para um prontuário médico de uma pessoa, que é um dado sensível e que não se pode ser aberto. Né? Então, a gente tem que se ter esse cuidado e as organizações têm que se preparar com governança para coibir esse tipo de utilização inadequada da inteligência artificial. Né? Então, essas eram as minhas considerações iniciais, professor Jair, e vamos dar conversar, né? Vamos conversar. Eu tenho aqui já de início algumas perguntas para vocês, em função do que vocês já falaram ao longo da apresentação e da explanação de vocês. Muito interessante. Eu gosto muito quando suscita o debate, né? Claro. Quando são apresentações que suscitam o debate, que trazem aí o debate. O professor Edilson me sugeriu aqui algumas perguntas, mas aí, Edilson, eu vou fugir um pouco desse pré-roteiro, né, que a gente estabeleceu e efetivamente, eu vou fazer a pergunta para os três, claro, né, que estão envolvidos aqui com esse dilema, né, do planejamento estratégico. E é algo que eu discuto muito com os meus alunos quando eu leciono, né, estratégia. O que efetivamente dificulta a implementação do planejamento estratégico? Efetivamente, o que é que dificulta? Não é? Inclusive, o Henry Mintzberg, ele escreveu um livro intitulado Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Tá? Então, o que é que dificulta? Não seria melhor descolar a estratégia do planejamento para que ela possa caminhar sozinha e ter mais efetividade? Quer responder? Bom, professor, eu acredito que a grande dificuldade para a gente implementar o planejamento estratégico hoje é a questão da motivação do colaborador. É a questão da zona de conforto. Não é? Toda vez que vem uma novidade, ele começa a pensar o que é que isso vai alterar a minha vida, e a minha vida profissional, claro, e na maioria das vezes ele vai concluir que não vai alterar em nada, ele vai querer continuar fazendo as coisas do jeito que ele fazia anteriormente, porque ele está na zona de conforto.
E esse é um grande problema que eu vejo. Todas as vezes que eu estava numa instituição, que eu vi alguma mudança estratégica, eu vi muita dificuldade de cada setor interpretar o que é que ele precisava mudar para estar alinhado estrategicamente ao novo momento. Então, por exemplo, a gente falou aqui dos cursos, eu fiz o MBA em gestão de recursos humanos. Depois surgiu o MBA em gestão estratégica de recursos humanos. Por quê? Porque falta esse alinhamento estratégico. E esse é o que eu vejo assim, com uma maior dificuldade. E essa dificuldade vem, como eu disse, dessa falta de motivação das pessoas de acompanhar os processos, de como é que aquilo vai mudar as minhas tarefas do dia a dia. Essa é a minha visão, professor. Eu gostaria de complementar a resposta do professor Sandro, que esse é um ponto muito importante que ele trouxe. E tem um outro aspecto também, professor, que envolve a falta de comunicação. Então, em diversas instituições que eu já naveguei, muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes, os funcionários não tinham a menor noção dos objetivos estratégicos da instituição. Né? Então, esse é um ponto assim, que leva o planejamento ao fracasso. Porque se a base, né, da instituição que move o negócio por meio dos processos não conhece sequer os objetivos onde a empresa, a instituição quer chegar, então já de cara sabemos que não vai chegar. Ok. Então, eu concordo com ambos os debatedores, e agora eu queria acrescentar também uma coisa, porque você faz uma pergunta que se o planejamento pode ser dissociado da estratégia. A gente tem que entender o que é estratégia, o que é planejamento. Então, a estratégia, quando ele é integrado ao planejamento, porque ele traz o modus operandi, de que forma nós vamos conseguir aquilo que você colocou como objetivo no planejamento. Então, o planejamento você diz onde você quer chegar, mas a estratégia diz o como. Como é, que recurso você vai precisar, quem vai desenvolver, a que tempo, em que pessoas você vai usar. Então, uma estratégia, para tudo que você planejar, você tem que acoplar uma estratégia. Até quando você vem para a Unifax, você diz, você planejou para ir para a Unifax, você vai dizer como eu vou chegar lá, de que forma, o que eu vou fazer lá. Então, assim, a estratégia, ela precisa estar acoplada, e você tem que lembrar a origem da estratégia, da palavra estratégia, que vem de estratégos de general. Quer dizer, aí vem toda a coluna, a pirâmide do planejamento estratégico e o desenvolvimento dela para sair do papel e ter o resultado. Então, quando você diz assim, por que não realiza? Foi o motivo da minha fala anterior, que eu elenquei alguns motivos que são comuns a todos os planos que não dão certo. E trazendo especificamente essa dissociação, não do planejamento com a estratégia, mas das pessoas que compõem a cúpula para o operacional. Que as informações não chegam em tempo hábil, não tem a clareza. O Fábio já falou sobre isso também, não é? E o comprometimento. Observe que quando a gente faz implanta um planejamento estratégico, nós temos uma grande preocupação, e assim o fizemos no Conselho Regional de Administração, em que haja uma participação de todas as pessoas. Porque é preciso que haja o comprometimento. As pessoas têm que assumir como responsabilidade sua. Então, aí vem a questão da estratégia. Como é que esse pessoal vai assumir esse comportamento de que o planejamento é seu? Que forma eu vou chegar a ele? Entende? Aí você também trouxe uma questão interessantíssima, que é a questão do treinamento, da educação continuada, que não é apenas o gestor que tem que ter, mas todos, não é? Então, fica uma coisa muito bonita quando todo mundo compra a ideia e diz, o planejamento é meu. Não diz com essas palavras, mas se envolve. Ok. Você quer falar, Sandro? Eu quero sim, professor. Eu quero complementar, assim, que essa colocação que o Fábio fez é muito interessante, eu concordo plenamente, a professora Fátima também concordou. E aí eu fico fazendo uma reflexão. Se a comunicação não acontece de cima para baixo, como deveria, quiçá
de baixo para cima, como também é indispensável. Se a informação não sai da cúpula para o chão da fábrica, o que acontece no chão da fábrica, que é o contato direto com o cliente, para chegar e reorientar a estratégia, e aí eu lembro novamente Bintzberg, como o senhor já citou, professor, no Safari de Estratégia ele diz isso, né? Será impossível aplicar uma estratégia plenamente como ela foi deliberada. A gente terá que fazer ajustes. Esses ajustes vêm de onde? Desse contato com o cliente. Que o cliente está dizendo, não vou comprar na sua mão porque o outro está melhor por isso e por aquilo, e você vai precisar ajustar essa estratégia. Se não acontece o mais fácil, né, que é o top-down, quanto mais o bottom-up, de baixo para cima, é muito mais complexo que aconteça. É verdade. É evidente. E quando o Fábio falou inicialmente, eu me lembrei o seguinte, que qualquer mudança, porque na minha concepção existe um mito de que o ser humano é naturalmente resistente à mudança. Isso para mim é um mito. Afinal de contas, a gente já passou por inúmeras mudanças, né? E estamos aqui. Até mesmo enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, a gente passa por mudanças da hora que a gente é concebido até a morte, né? Inúmeras mudanças. E o que eu vejo nesse mito da resistência à mudança, que eu vejo como algo normal, não natural, como algo normal, por conta da falta de comunicação, né? Quando as pessoas não são comunicadas do que vai acontecer na organização, a dificuldade delas se engajarem nesse movimento, nesse processo, é muito complicado, né? E aí, no CRA, que é uma autarquia pública, é um ambiente protegido. E temos, então, tempo para pensar planejamento enquanto atividade intelectual. Então, a gente faz workshops, né? A gente faz uma série de situações, a gente se reúne, né? Várias vezes, nos reunimos aí 5 sessões, já fizemos, vamos para outra rodada. Agora, e na empresa privada que o incêndio está rolando, né? Que o avião, que o caçador não tem o tempo para parar. E aí? Qual é a pergunta, na verdade? Você acha que... Qual é a pergunta? Qual é a sua dúvida? E aí, como é que fica? Porque essa coisa do planejamento enquanto né, uma concepção intelectual, né, de você parar para pensar. Né? Então, a gente no Conselho, eu disse, é uma autarquia pública e um ambiente protegido, e a gente tem tempo. A gente para, senta, discute, mas e a organização privada que está lá com o incêndio rolando, tá certo? Muito Como é bem. que ela faz? Então, assim, essa é bem a minha área, né? Eu implemento muito planejamento estratégico, inclusive no CRA, que eu fiquei com o Fábio na primeira parte, né? Então, assim, nas instituições, nas empresas, além de instituir um planejamento estratégico, eu ainda trabalho com a ISO 9001, onde mexe com toda a estrutura das organizações. Então, assim, o movimento está muito dinâmico, mas no planejamento eles têm um tempo para organizar o seu planejamento e para controlar os seus colaboradores de acordo com o que vai acontecendo, o que é o objetivo, qual é a meta. Inclusive, ele trabalha por competência, não é? Por o rendimento, por entrega. Então, tudo isso é muito mais rápido, está dentro da cultura deles, porque eles precisam de ter isso até como remuneração, até como retorno financeiro para eles. Então, é algo que, no primeiro momento, é feito esse trabalho com todos, onde todos têm que vestir a camisa e saber o que é que se deseja dele, o que é que se espera dele, qual é a entrega que cada um tem que ter. As pessoas do meio da supervisão, não é? Eles também, dentro do planejamento dele, ele tem que ter um tempo dedicado ao acompanhamento. E a parte estratégica, eles cobram, mas também eles dão à equipe aquilo que você falou, os recursos necessários para atingir. E tudo isso, Jair,
A gente não pode fugir da nossa ciência de administração, Sim. porque nós estamos trabalhando com o quê? Com a administração por competência. Administração por objetivos de Drucker. Então ele diz, você vai fazer isso, o que é que você precisa para você atingir isso aqui? Eu preciso disso. Então negocia e no final você dá. Então é muito... Na verdade, essa questão de um planejamento tão longo como você fala, não acontece nas empresas, de forma alguma, porque perde o time. Não é, professor Sandro? Eu concordo, professor. Concordo. Eu vejo assim, quando o professor falou do processo do CRE, eu me lembrei, uma vez eu fui contratado, eu fiquei uma semana lá na unidade de Porto Seguro da Universidade Federal do Sul da Bahia, preparando os colaboradores para que eles pudessem colaborar com o planejamento estratégico. Uma semana, manhã e tarde, né, uma turma pela manhã, outra turma pela tarde, só preparando para isso. Ou seja, há tempo de se preparar, há tempo de fazer investimento nisso. Agora, quando a gente vai para as empresas privadas, principalmente essas que estão mais preocupadas com a concorrência, que é uma grande parte, uma significativa parte, eu percebo que esse planejamento estratégico ele vai exigir um aumento muito forte da capacidade do nível tático para poder trabalhar. Porque o nível tático vai receber do estratégico e é esse que vai ter que trabalhar isso de forma para entregar isso mais mastigado, para entregar isso talvez na forma de metas, na forma de processos para o operacional. Porque eu não consigo crer que no nível operacional as pessoas vão conseguir entender esse planejamento e colocar em prática sem que elas sejam perfeitamente orientadas. Então, para essa sua pergunta, professor, eu acho que é o crescimento da responsabilidade de quem está no nível tático. Né, de receber isso, traduzir e jogar no operacional para que o operacional absorva isso de uma forma natural, certo? Ele vai entendendo qual é, mas já praticando aquilo que deve ser praticado. Eu acho que essa pergunta também é importante a gente segmentar as empresas maiores e as médias e pequenas empresas. Né? Nas empresas maiores, eu percebo que se consegue, né, administrar de uma forma mais adequada quando a alta direção prioriza efetivamente o planejamento. Então, eles conseguem, naturalmente, que não é num tempo longo, porque o negócio não permite que isso aconteça dessa forma, mas eles efetivamente param para pensar as estratégias, pensar os objetivos, etc. Nas empresas, nas médias e pequenas empresas, isso se torna mais difícil. Por quê? Porque o dono, ele ao mesmo tempo que ele a parte estratégica, ele também é a parte operacional. Né? Então, nas médias e pequenas empresas, existe uma dificuldade maior do dono, que no caso é a alta direção, conseguir parar. Né? Mas aí eu reforço o que a professora Fátima trouxe. Nós somos profissionais da administração. Né? Então, nós sempre procuramos incentivar a cultura do planejamento, né? Porque ele pode fazer com que aquele negócio prospere com longevidade. Né? Então, em algum momento é importante parar e realmente avaliar o mercado, avaliar o cenário, avaliar internamente, fazer essa conjuntura para que você tome as decisões mais assertivas. Professor, só para completar, você me lembrou uma situação de uma empresa que eles pararam todo dia antes de começar a atividade na fábrica, a equipe se reunia, um pit stop, todo dia, espera aí, como é que estamos para hoje? Está alinhado com o planejamento, o que é que espera? O que é que você precisa para hoje, para você fazer a sua entrega? Então, na parte de empresa privada, eles trabalham muito rápido, mas ele não foge desse sentido de equipe, de todos trabalharem em uma direção. Então, não precisa parar uma vida toda, mas se parar um pouquinho, já cria uma cultura de se trabalhar em direção a um determinado objetivo. Ok. Aí a minha pergunta agora para os três também, né? De que forma, então, a inteligência artificial tem transformado essas etapas tradicionais do planejamento estratégico, não é? E quais práticas, não é, vocês consideram essenciais para que as organizações aproveitem este potencial? Pode. Aqui Bom, levanta primeiro, vai. Como eu até citei na minha fala inicial,
eu entendo que a questão de trazer os dados necessários para o melhor planejamento é fundamental. A inteligência artificial tem essa capacidade, desde que nós tenhamos a capacidade de perguntar corretamente aquilo que a gente precisa, para que ela traga os dados corretos, aqueles que são necessários para que a gente desenvolva o melhor plano. O desenvolvimento do plano, eu continuo acreditando que será humano, certo? Mas os dados serão compilados de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais simples, através da inteligência artificial. Outro potencial que a inteligência artificial tem é de prever cenários. Né? Se a gente der os descritivos corretos, lógico que é só inteligência artificial, mesmo aquela simples, aquela gratuita que você usa, certo? Ela tem as informações da economia, mas muitas vezes ela não vai ter a informação do seu mercado. E aí, como o professor Fábio trouxe, quando a gente fala de pequenas empresas, é mais complicado, porque os dados da pequena empresa, a estratégia das pequenas empresas, porque quando você vai fazer um planejamento estratégico, você vai ter que observar a concorrência, obviamente. Claro. Certo? E isso não tem lá, pode não ter, você vai ter que alimentar esses dados, é você que vai ter que informar para a inteligência artificial como é que está o seu mercado dos dados que ela não tem. E aí você vai poder tirar efetivamente os melhores resultados dessa interação com a inteligência artificial. Então, na compilação dos dados, nesse processo de avaliação de concorrência. Inclusive, a inteligência artificial ela é capaz de, por exemplo, sugerir metodologia de personalização. A personalização é uma demanda que a gente sabe que pouquíssimas empresas conseguiram atender de fato. Né? Você tem uns exemplos aí raros, como um Subway da vida, que conseguiu de fato. Você tem 200 pessoas na fila com 200 sanduíches diferentes. Porque um botou sal, outro não botou, um botou coentro, outro não botou, certo? E efetivamente você vai perceber essa personalização de uma maneira intensa. Mas quantas empresas conseguiram fazer de fato essa personalização? Pouquíssimas. Né? Principalmente na área de alimentos eu vejo que isso conseguiu. A gente tem alguns exemplos. Mas fora disso, não. Será que a inteligência artificial não vai ter condição de sugerir essa personalização? Porque é uma tendência do nosso mercado. Certo? As pessoas querem as coisas feitas para elas, efetivamente. E a gente não pode ficar com processos produtivos complexos que tornam caro esse modelo personalizado. A gente tem que encontrar os processos produtivos efetivamente baratos, né? Efetivamente simples, que consigam manter os preços competitivos e que atendam essa demanda do mercado. Então, acho que dentro dessas três perspectivas aí, eu acho que são formas que a inteligência artificial pode efetivamente ajudar ao planejamento estratégico das organizações. Complementando então a resposta do professor Sandro, tem mais um aspecto que eu entendo que seja interessante, que é a questão da automação. Né? Então, nos planejamentos estratégicos que têm sido elaborados, muitas estratégias de transformação digital têm acontecido. Então, grandes empresas vêm reduzindo seus custos de produção, né? E eliminando gargalos nos processos devido à utilização da inteligência artificial para a eliminação daquelas microtarefas. Né? Então, as pessoas deixa de ser realizada por pessoas e passa a ser automatizada, fazendo com que as pessoas possam dedicar melhor tempo na parte analítica. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Inclusive, o perfil das pessoas, das organizações, vem se transformando. Cada vez mais as organizações precisam caminhar para que tenhamos pessoas com a capacidade analítica forte, para justamente analisar as informações que virão por meio da inteligência artificial. Então, é uma mudança de perfil e as empresas precisam também apoiar nessa capacitação das pessoas para que possam lidar com esse novo momento de análise das informações. Bacana. Certo. Agora, mais uma pergunta aqui para vocês refletirem. O que a inteligência artificial muda no mercado em termos de concorrência? Professor, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de concorrência é a sua concorrência já está usando, tenha certeza disso. Então, se você não usa, você está ficando para trás. Exatamente. Não existe, no mercado a gente aprende que não existe empresa estagnada. Ou ela está crescendo, ou os outros estão crescendo, ela acha que está estagnada e está ficando para trás, porque os outros estão avançando. Então, a inteligência artificial é isso. A gente precisa entender que as possibilidades de usar são múltiplas e a gente precisa entender qual a melhor forma de cada empresa, para que cada empresa use e efetivamente não fique para trás.
certo? Então isso vai servir para analisar o que é que o outro está fazendo, isso vai servir para descobrir novos caminhos logísticos, por exemplo, né? De trazer esse produto, se for um produto no caso, ou até da prestação de serviço, para que isso ocorra de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais barata, de uma maneira mais assertiva. Então a gente tem diversas aplicações aí que são possíveis. Eu citei aqui no caso já tinha citado na fala anterior a questão da personalização, agora a gente está falando do processo logístico, a gente pode falar, o professor Fábio já citou a questão da automação. Então tudo isso são caminhos, todos esses são caminhos para que a gente consiga usar a inteligência artificial de forma interessante. Um outro cuidado que a gente tem que ter é para que isso não fique chato para o cliente, porque hoje a gente tem visto diálogos, vamos chamar assim, através de chatbots, certo? Que efetivamente são redundantes. Eu já fiquei em algumas situações que eu estou ali conversando, sei que é com a inteligência, e que aquilo ali não sai do lugar. E que eu tenho que interromper aquilo para fazer uma ligação que dificilmente vai ser rápido esse atendimento, porque tem um bocado de gente na fila, porque aquilo não está bem planejado. Então a gente também tem que ter cuidado para não ficar expondo o cliente a um processo que não é interessante. Porque na hora que esse processo ele não é assertivo, ele termina deixando de ser interessante, né, para o cliente. E aí o cliente vai migrar se ele ainda não fechou o contrato, ele vai migrar para o concorrente, né, e aí a gente vai estar perdendo o mercado. Então acho que são alguns cuidados que a gente tem que ter, mas uma certeza, né, o seu concorrente já está usando. Então vamos correr atrás para que a gente não fique para trás de fato, tá certo? Certo. Eu acho interessante porque eu estava lendo essa semana que tem empresas, startups, que estão usando a inteligência artificial para tudo, inclusive para fazer essa análise interna da SWOT. Então, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades é dado pela inteligência artificial. Aí você diz aqui, você tem que comprar do jeito que ele está lhe dando, engessado? Não, porque você tem a questão sua, humana, da sua inteligência humana, de fazer uma crítica e dizer, peraí, vamos refazer, porque isso aqui não é bem por aí, não é? E aí vem a questão que o Sandro disse, tem que saber fazer a pergunta certa, porque se você não fizer a pergunta certa, você vai receber também uma resposta que não é condizente. Sim. E eu quero também fazer um link, que tudo eu linko para a minha ciência da administração, a minha profissão, né? Então, o uso da inteligência artificial me remete para a teoria da contingência. Olha que interessante. Por quê? Porque a teoria da contingência, ela foi criada em 1960 para descobrir qual era a melhor maneira de se administrar uma empresa. Então, o resultado foi tão surpreendente que ele disse assim, não existe uma única maneira de se administrar uma empresa. Então, ele traz aquela grande questão da teoria da contingência, quer dizer, ou seja, esse se aí é o quê? São as análises, são as projeções de cenários, são as situações que pode criar. Então, essa é a inteligência artificial que entra para nos dar isso. E aí entramos com o então. É se, reticência, então. E o então é nós, administradores, gestores, que vão dizer assim, tendo esse material aqui de pesquisa, eu escolho tal e qual para a minha empresa, que é o melhor. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Que a administração nos dá a régua e compasso em qualquer situação. Então, é preciso que a gente saiba valorizar a nossa profissão, porque a nossa profissão tem um olhar bem mais avançado. Basta saber, entender e buscar essas ferramentas. Porque de administrador e louco, todo mundo acha que tem um pouco. Acha que tem um pouco, né? A gente chega num bar, senta na mesa de bar e diz, olha, estou com um problema na empresa X, todo mundo dá um pitaco. Todo mundo dá um assim pitaco. Todo mundo doença, acha que tem direito de dar um pitaco sobre gestão. Mas, se eu chego e digo, eu estou com a dor aqui na mandíbula, no dente, o que é que diz? Procure um dentista, não é? Mas não diz, procure um administrador, né? Por isso que eu dizer administrador louco, todo mundo acha que tem um pouco, né? É incrível isso. Agora,
Para finalizar aqui a nossa última pergunta, diante do que vocês falaram, o que fazer então para virar o jogo? Quem quer falar primeiro aí? Pode falar, Fátima. Assim, para virar o jogo, nós temos algumas ideias que são comuns também a todas as organizações. Primeiro, essa questão da valorização do pessoal, dos colaboradores, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A questão da comunicação, que já foi falada. A liderança, porque as pessoas têm que sentir que você está junto dele, que não é só cobrado. Então, é uma liderança participativa, chega junto, não paternalista, mas uma liderança realmente que a pessoa sinta que pode contar com ele, né? E a partir de agora, eu quero casar com a minha provocação primeira, que diz assim: você está pronto para o salto tecnológico? Então, assim, hoje, diante de tanta informação tão rápida, o manancial de informações que você recebe, a rapidez com que você precisa tomar as decisões, então, você precisa estar antenado, não é? E diminuir os prazos do seu plano. Porque hoje nós não podemos, como você está falando aí, nós temos esse tempo de maturidade, de estar conversando, não existe mais isso. Nós temos que reduzir prazos, nós temos que fazer um grande acompanhamento do processo do planejamento estratégico, um acompanhamento real e de espaço de tempo menor para saber como é que nós estamos. Porque se você bota tempo demais, as pessoas não conseguem, não colocam no seu próprio planejamento aquilo e na hora de chegar o dia não está pronto. E assim, o que eu queria mesmo chamar a atenção era que todos os administradores precisam entender isso, que hoje tem que usar a tecnologia a seu favor. Usar a inteligência artificial sem moderação, mas sabendo que você, gestor, você, administrador, você, a parte estratégica, é responsável pelas decisões e as consequências daquelas decisões. Ou seja, você tem que aliar a tecnologia ao lado humano. É isso. Ok. Bom, eu acredito que a gente precisa mapear oportunidades, né? Ver onde é que a inteligência artificial pode colaborar com cada organização. E aí, a partir da sua provocação, professor, que é de virar o jogo, é a ideia de, a partir do momento que você fez isso e virou o jogo, nunca mais ficar para trás. Não deixar o jogo ser virado contra você, porque aquelas empresas que ficam sempre indo atrás daquelas outras que são inovadoras, elas terminam tendo um papel que é um papel secundário no mercado. Existem empresas que assumem esse papel de forma muito correta e que ganham muito dinheiro. Existem, claro, mas essas não são as mais lembradas. Quando a gente está falando de organizações, quando a gente está falando de concorrência, a gente tem que pensar que a gente tem que ser realmente aquela bandeira, aquela referência de cada mercado. E aí o caminho é fazer a virada e jamais tomar a virada de volta, né, para que a gente possa seguir à frente. E como é que você vai fazer para não tomar, certo, essa virada de volta? Até porque a liderança, como muitos dizem, né, é um trabalho a chegar. Muito mais trabalho é se manter nessa liderança. É manter essa atenção, certo? E eu sempre acredito numa coisa que eu já falei aqui hoje, que é a questão de manter os canais abertos de comunicação, seja de cima para baixo, seja de baixo para cima, para que a gente ouça o nosso colaborador, porque o nosso colaborador é quem está em contato direto com o nosso cliente e que, se a gente ouve de fato, né, e ouve de forma correta, né, com qualidade, com escutativa, certo? A gente vai poder usar essas informações para orientar a empresa na direção de atender as demandas manifestadas por esses clientes, certo? E muitas vezes tentar descobrir quais são as demandas, porque o cliente muitas vezes não sabe ainda o que ele quer, né? E a gente tentar perceber pelos caminhos do mercado o que é que ele vai querer ali na frente, para que a gente atenda isso antecipadamente. Exatamente. Ok, muito bem. Fábio, agora você com a Só para palavra. completar, né, e finalizar, mas eu penso que as organizações têm que usar o planejamento, abusar da inteligência artificial, mas acima de tudo, um exercício que é diário de todas as organizações. Tem que se questionar. Está fazendo sentido? O que eu faço está fazendo sentido?
a minha missão institucional está sendo cumprida, aquele cliente, né, aquele cidadão, o seu público-alvo, ele está sendo atendido no que a gente se propõe a fazer. Então, esse é um exercício diário que as organizações precisam fazer. E com essas respostas, e aí entram os canais, né, que precisam estar sempre abertos para essa retroalimentação, de posse dessas respostas, os gestores, os profissionais da administração precisam ter esse discernimento, essa consciência, essa análise crítica para tomar as decisões e virar o jogo. Né? O planejamento ele não é imutável, o planejamento, pelo contrário, hoje em dia, com tanta informação, isso se torna cada vez mais dinâmico. Então, é estar atento ao mercado, estar atento a todos os seus stakeholders para que você consiga efetivamente se adequar ao momento em que se encontra. Exatamente. Muito bem. Eu aqui, como moderador, tenho a agradecer a presença da Fátima Belchior, do Sandro Pinto e do Fábio Jacobina. Esse é o nosso segundo podcast da ACADM, Academia Baiana de Ciência da Administração. Teremos outros ao longo do ano e isso nós convidamos sempre que vocês acessem as nossas redes sociais, acessem o site do Conselho e lá sempre tem informações, sempre tem atividades, sobretudo neste ano em que completamos 60 anos da profissão de administração, no dia 9 de setembro, que é o dia do administrador. E foi a Lei 4769 que criou a profissão do administrador e temos 60 anos, né, agora com um ano que será muito festivo para a categoria e o Conselho Federal de Administração está aí, né, junto com os conselhos regionais. Aqui a gente tem o professor Edilson, que faz parte da nossa comissão, para definir como faremos os festejos, né, as celebrações e as comemorações desses 60 anos ao longo deste ano inteiro. Muito bem, agora eu vou passar a palavra para a professora Graça, a nossa presidente, para que ela então faça o encerramento desse podcast maravilhoso com pessoas muito especiais. Professora Graça, por favor. Poxa vida, essa é uma missão em glória, porque se fosse nosso prazer, ficaríamos aqui várias horas conversando sobre esse tema caríssimo, que é novo, né, moderno. Todo mundo sabe, tem gente apavorada com a inteligência artificial, mas nós temos que ser também inteligentes mais do que ela. Temos que utilizá-la em nosso favor. Exatamente. Então, e a gente viu aqui nesse debate com esses debatedores, com essas pessoas competentes, qual é a possibilidade da gente usar bem essa inteligência artificial. Então, eu quero agradecer a Fábio, a Fátima Belchior, ao professor Sandro, ao professor Jair, que é o nosso vice-presidente, que se dispôs a fazer essa moderação e que brilhantemente fez essa moderação. E aí é que ele estava falando, né, na nossa comemoração dos 60 anos de administração. A nossa profissão faz 60 anos, então nós estamos compartilhando junto com o Conselho Regional de Administração, então a academia em parceria com o Conselho e com o sindicato, estamos todos fazendo essa articulação em termos de atividades. Então, vocês fiquem antenados, atentos, prestando atenção ao site do Conselho e também do sindicato e do nosso, que nós vamos colocar toda a programação. Nós temos realmente uma semana destacada para ser a semana do profissional da administração. Aí o que é que a gente vai fazer? Surpresa, quando chegar na hora vocês veem lá e a gente terá o prazer imenso de vê-los pessoalmente. Um abraço, muito obrigada, especialmente à Unifax, que nos recebeu muito generosamente aqui, e que outras vezes a gente possa estar aqui também.